Olá, companheiros e companheiras. Estou aqui para compartilhar algumas reflexões e informações sobre essa grave crise inflacionária que atingiu, nesse momento, os alimentos no Brasil. Muitos companheiros e companheiras, sobretudo quem atua nas periferias da cidade, está percebendo e comentaram, até um pouco desesperados. E agora, como se explica? De fato, os companheiros têm toda a razão. Os dados levantados pelo IBGE revelam os três principais produtos que fazem parte da mesa de todo brasileiro todo dia. O feijão aumentou 40%, o leite aumentou 20%, e o arroz também aumentou 20% em média, o que significa que na maioria das cidades, e sobretudo na periferia, onde esses produtos chegam pelos mercadinhos, etc. e tal, certamente os aumentos foram ainda maiores. E a cesta básica em geral, aí incluindo outros alimentos, frutas, legumes, também a média tem variado nas capitais entre 15% e 20%. Isso é muito grave, porque praticamente nós estamos, até em função da crise, numa economia sem inflação. De maneiras que esses aumentos afetam diretamente na renda das pessoas ou na quantidade de alimentos que ela vai comprar. E por que isso aconteceu? Todos esses produtos foram colhidos em março, abril, e o leite, todo mês, o número de vacas nem aumentou, nem diminuiu. Então, como é que se explica que houve um aumento tão exagerado? Só tem uma explicação. Há um processo vergonhoso de especulação sobre os preços, porque há um monopólio do controle dos estoques e do comércio. Portanto, os responsáveis não são os produtores ou agricultores, que já tinham entregue a produção e já tinham vendido. E esses produtos, então, já na mão de grandes empresas atacadistas, os chamados cerealistas, né, promoveram o aumento de preço, até para tirar um certo proveito, porque na medida em que 65 milhões de brasileiros receberam ajuda emergencial daqueles R$ 600, todo mundo sabe que a maior parte daquele dinheiro foi para comida. Não? Bom, e no caso do leite é mais patético, porque o preço do leite no Brasil, historicamente, é controlado por 4 ou 5 grandes empresas que têm o controle absoluto do mercado, seja a Nestlé, a Parmalat, a Danone ou outras. De maneiras que as nossas cooperativas, mesmo comercializando leite, elas se obrigam a seguir os preços determinados pelo mercado, que na verdade não é mercado. São 4 ou 5 grandes empresas que controlam o preço do leite. Bom, então essa é a explicação imediata para o que está acontecendo. Porém, há outras causas estruturais na agricultura brasileira que nos impedem, então, de tomar medidas e reagir a isso. Primeira causa estrutural é que, historicamente, as áreas cultivadas no Brasil vêm se expandindo apenas as commodities: soja, milho, cana, algodão e a pecuária extensiva. Tudo para exportação. Já a área cultivada dos alimentos básicos, né? Arroz, feijão, cebola, mandioca e mesmo gado de leite, isso vem paulatinamente decrescendo. No caso do gado de leite, inclusive, há uma espada sobre os pequenos agricultores, porque o governo baixou uma nova norma sanitária que pode implicar tirar do mercado
ao redor de 1 milhão de pequenos agricultores familiares que produzem até 50 litros por dia. Eles estão impondo falsas condições sanitárias, que, na verdade, vai impulsionar uma maior concentração também na produção de leite. Bem, o outro motivo estrutural é que, na prática, desde a derrota do governo Dilma, está havendo um desmonte de todas as políticas públicas que protegiam a agricultura familiar e a produção de alimentos. Então, a Conab, que é a nossa empresa estatal responsável por controle de estoque e garantir o abastecimento, como está até no nome, está praticamente virou numa tapera velha. Não tem mais nenhuma ingerência no controle de estoques ou influência do mercado. Quando deveria ser o contrário, a Conab ser um instrumento poderoso para poder regular e garantir a segurança alimentar. Também foi abandonado o PA, Programa Antecipado de Compra de Alimentos. Esse programa induzia a que os agricultores produzissem alimentos saudáveis e tivessem a garantia do governo que ia comprar com um preço justo. E, no caso dos agroecológicos, inclusive, com uma margem de 20%, 30% a mais no preço pago aos agricultores. De maneira que o PA era um poderoso instrumento que estimulava a produção imediata de alimentos. Nos bons anos do Lula, a Conab, que é a operadora do programa, chegou a aplicar R$1 bilhão por ano, que comprou 367 tipos diferentes de alimentos, que é, no fundo, essa riqueza da culinária brasileira. Bem, também o desmonte do PA, do PENAI, que é a merenda escolar. Sim, mas as escolas não estão funcionando, é verdade. Porém, o movimento camponês sugeriu ao governo manter os recursos do PENAI e mandar lá para as escolas do interior e as escolas da periferia, para que as escolas, em vez de fazer a merenda e chamar as crianças para aglutinar, as escolas transformassem aqueles recursos da merenda em cesta básica de alimentos fundamentais para as famílias das crianças. E, por último, como causa também imediata dessa desproteção total, é que nós, dos movimentos camponeses, apresentamos para o governo a retomada do PA, a retomada do PENAI, e, junto com os deputados de oposição, apresentamos o PL 735, que foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, e o tal do capitão Bolsonaro simplesmente vetou. E olha que medida simples. O projeto, aprovado por quase unanimidade nas duas casas, prevê o auxílio emergencial, pasmem, de R$3.000 daqui até o final do ano, para mais ou menos 1 milhão de famílias e agricultores familiares que iriam transformar esse auxílio emergencial em produção de alimentos. Pois mesmo assim, o tal do capitão, que só pensa nos milico agora, vetou. Vamos tentar, claro, que os parlamentares derrubem o veto no Senado e na Câmara para que a lei volte a funcionar. E, finalmente, nós, como MST, apresentamos, lá por abril, um Plano Nacional de Reforma Agrária de Emergência, que previa as dificuldades que nós íamos ter de alimentos. E, portanto, sinalizamos, sugerimos que o governo poderia recolher em terras das empresas que têm dívida ativa já vencida para a União. Essas empresas possuem em seu patrimônio 6 milhões de hectares. E elas não usam para a agricultura. E muitas dessas áreas estão próximas das cidades, porque, no fundo, é para especulação imobiliária.
Então, o governo poderia recolher sua dívida à União em terras, sem nenhum custo aos cofres públicos, e nós transformar essas áreas em cinturão verde. Ou seja, organizar a produção de hortaliças, de galinha caipira, de ovo caipira, enfim, de alimentos de rápida produção. E, ao mesmo tempo, daríamos emprego para milhões de brasileiros que moram na periferia da cidade e que poderiam, então, trabalhar nessas hortas, nessa criação de galinha e produzir seus próprios alimentos de maneira rápida, porque uma horta, num mês, já começa a produzir, né? E amenizaria as dificuldades, além do emprego e, eventualmente, vender parte da produção dessas hortas. Nenhuma dessas propostas, nem o PA. Nós sugerimos 1 bilhão para o PA. O governo, para os deputados, disse, tá bom, vamos enviar 500 milhões. Até hoje não saiu nada. Tá? Que não é um dinheiro para o pequeno agricultor, é dinheiro para a Conab, para ela induzir a produção de alimentos. Assim, companheiros e companheiras, lamento lhes informar, mas virão dias piores ainda nos próximos meses. Por quê? O governo perdeu tempo e é o responsável por essa inflação e pela possível falta de alimentos. Se ele tivesse coragem, ele enfrentaria o monopólio, tabelaria e acionaria a Conab para fornecer feijão, arroz, etc. Inclusive, desapropriando estoques privados, porque alimento é energia para o povo. Uma empresa não pode especular com alimento, se aproveitar dessa pandemia para ter uma acumulação fantástica com leite, arroz e feijão. Mas a gente sabe que desse governo pouco pode se esperar. Daí que, possivelmente nos próximos meses, nós ainda teremos dificuldades, porque mesmo que sejam sinalizadas medidas para a produção agrícola agora, e os agricultores se puserem a plantar, isso só vai aparecer no início do ano que vem. Essas são algumas das informações e reflexões que nós queríamos compartilhar como MST para todos vocês. Um grande abraço a cada um e a cada uma.